Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Os falsos profetas. Amém, meus irmãos? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Meus amados irmãos, nós temos lido uma palavra aqui nesta noite, em que Jesus, ele adverte os seus discípulos sobre os falsos profetas. Aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus, ele trata de vários assuntos. Ele trata, por exemplo, do juízo temerário. Ele fala das coisas santas não ser dada aos cães. Ele também fala da porta estreita e da porta larga, da porta espaçosa. Ele fala das árvores boas, que não podem produzir maus frutos, e nem das árvores más, que podem produzir bons frutos. E ele também fala dos falsos profetas. Ele adverte sobre os falsos profetas. O falso profeta, irmãos, é o falso ensinador. É aquele que se diz transmitir uma palavra, uma profecia da parte de Deus, e que não é de Deus. Ou ela é dele mesmo, ou ela é do inimigo, do diabo. Como que nós, meus amados irmãos, podemos conhecer um falso profeta? Como que nós podemos reconhecer um falso pregador, um falso ensinador? É pela doutrina que ele ensina. É por aquilo que ele fala acerca da palavra de Deus. Não é por aquilo que ele fala a respeito da sua vida, aquilo que ele fala a respeito do manual da igreja, não. É sobre aquilo que ele fala e ensina acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ela é a nossa bússola. A Bíblia nos mostra que Deus, neste tempo final, ele enviaria Elias, o profeta, para nos levar de volta à totalidade da palavra. Ele nos levaria de volta a Malaquias 4, 5 e 6. Nos levaria de volta
a toda a Bíblia. Isso nos é ensinado pela mensagem desse dia, pela mensagem da hora. Em todo o tempo, meus amados irmãos, desde que se iniciou a Igreja do Senhor, a Igreja neotestamentária, isto é, a Igreja do Novo Testamento, porque existe o povo velho-testamentário, que é o povo do Velho Testamento, a Igreja de Deus no Antigo Testamento, que era Israel. Mas no Novo Testamento temos a Igreja de Jesus Cristo, um povo chamado dentre os gentios para o seu nome. Atos, capítulo 15, versículo 14. Como Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Tanto Jesus, irmãos, quanto os seus apóstolos, eles nos advertiram acerca de falsos profetas. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 20 do livro de Atos dos Apóstolos, ele chega a dizer assim, a partir do versículo 26, ele diz: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Olha o que ele diz para a igreja. Paulo, apóstolo, também profeta, mensageiro, a primeira era da igreja, a era de Éfeso. E ele segue no 27. Porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Veja se não é o mesmo que Jesus disse: lobos cruéis, lobos vorazes. Então esses falsos profetas, eles são chamados de lobos cruéis, porque eles não têm perdão do rebanho. Eles conduzem o rebanho ao erro, à destruição, e não têm piedade. O que importa é o lucro que eles têm com isso. Às vezes, eles não querem voltar atrás em seus ensinos, porque eles são responsáveis de uma igreja muito grande, de uma religião muito grande, e como que eles vão voltar atrás agora? Não tem como. Então são cruéis, não perdoam. Versículo 30. E que dentre vós mesmos, Paulo diz para a igreja, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha bem, Paulo diz que dentre vós, dentre a igreja, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos, o povo após si mesmo. Ensinarão mentiras, ensinarão falsas doutrinas, ensino errado, que desviam a pessoa da palavra de Deus, que desviam a pessoa do evangelho genuíno, do evangelho pregado por Jesus, ensinado por Jesus e passado aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Palavras do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, falsos profetas, falsos ensinadores, nós
que cremos nesta mensagem, a mensagem de Deus para este tempo, a voz de Deus para este tempo. Deus em todo tempo, Ele tem uma voz. E a voz de Deus para este dia é esta mensagem. O alarido de Deus, a mensagem de Deus, chamando os filhos de Deus para fora do arraial. Para fora do arraial denominacional. Para fora do arraial das denominações. Porque, meus amados irmãos, a denominação, a organização religiosa, ela não leva o homem para a palavra. Não. Ela leva o homem, ela leva a mulher para o seu credo, para os ensinos da igreja, para os estatutos da igreja. Segundo eles, o que a sua igreja ensina é a voz de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é por revelação. Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: o evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem algum, senão pela revelação de Jesus Cristo. Então ele diz que o evangelho que ele pregou à igreja, ele não recebeu de homem nenhum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Tudo que Paulo falou à igreja é mandamento de Jesus Cristo. Paulo exortou a igreja em Corinto, ensinando as irmãs sobre não tosquiar o seu cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Paulo disse, no capítulo 14, versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se isso que ele falou sobre o cabelo da irmã, com certeza é mandamento do Senhor, temos que observar. Paulo, ele nos disse, irmãos, que nós devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, isto é mandamento do Senhor, porque isto foi falado pelo apóstolo Paulo. Ele disse que é mandamento. E os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles querem, irmãos, arranjar um jeitinho de fazer as coisas. Não, Paulo certamente, ele estava apenas falando para a igreja de Corinto daquele dia, eles dizem. Era para a igreja daquele dia, porque naquele tempo lá em Corinto, segundo eles, os teólogos, os hermeneutas, os apologistas. Apologistas são aqueles que dizem defender a doutrina verdadeira e combater as seitas e heresias. Mas hoje nós vamos ver, meus amados irmãos, quem ensina o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, aquilo que foi falado por Jesus, defendido por seus apóstolos, e aquilo que também foi falado pelos profetas, mediante o assim diz o Senhor, ou se são os apologistas. Por exemplo, segundo os apologistas, Paulo falou isso para aquele tempo, para a igreja de Corinto, porque ali em Corinto havia naquele tempo mulheres que tinham uma vida errada, uma vida de prostituição, e elas se convertiam ao cristianismo. E elas então, como tinham seus cabelos curtos, devido à sua vida imoral, elas tinham que usar véu para diferenciar das irmãs da igreja, até que o cabelo delas crescesse. Mas Paulo disse assim: o cabelo da mulher foi dado
em lugar do véu. Ele não disse que era de uma maneira cultural. Ele não disse que o véu era de uma cultura da época para Corinto. Ou então será que o capítulo de número 11 de Corinto é apenas um capítulo histórico, que ele para hoje não tem nenhum ensinamento, não tem nenhuma inspiração para hoje? Será que nós estamos seguindo apenas um livro histórico? A Bíblia não é apenas um livro de história, ela é a palavra de Deus, que ela fala também aos dias atuais, aos dias em que nós estamos vivendo. Falsos profetas, falsos ensinadores. E Jesus nos advertiu, Paulo nos advertiu. Então vamos ver aqui hoje, meus amados irmãos, aqui no capítulo de número 24 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo de número 5, olha o que Paulo diz: temos achado que este homem, aqui é o rei Félix, na verdade, né? Paulo está perante o rei Félix, e o versículo 5 diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então aqui Paulo, perante Félix, ele tem que ouvir esta palavra, de que ele, Paulo, era o principal defensor da seita dos nazarenos. O que seria a seita dos nazarenos referido aqui naquele tempo? Seria a igreja de Cristo, o povo que se dizia crer em Jesus de Nazaré. Aqueles que criam, defendiam Jesus de Nazaré como Messias, como Cristo prometido nas Escrituras do Velho Testamento. No versículo de número 14, aqui do capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então veja que Paulo, ele diz aqui, que conforme aquele caminho ao qual os demais chamam de seita, ele crê em tudo quanto diz os profetas, a lei e os salmos. Tudo quanto estava escrito na lei, tudo quanto estava escrito nos profetas, Paulo cria conforme este caminho ao qual estão dizendo que é seita. Aqui no capítulo de número 27 de Atos, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 27 de Atos diz assim: mas o centurião do navio no qual estava levando Paulo para Roma, para a Itália, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Aqui nesta passagem, irmãos, do capítulo 27, Paulo estava numa embarcação, sendo levado para a Itália, para Roma, aonde ele seria julgado. E no meio da navegação, houve então uma tempestade. Houve ali um pé de vento, que a Bíblia diz, se chamar Euroquilão, era o nome daquela tempestade. E no meio dessa tempestade, Paulo, ele disse para eles ficarem tranquilos. Ele falou para eles: fiquem tranquilos, que nenhum incômodo nos sobrevirá. Mas o centurião, que era o centurião do exército de Roma, que estava ali para levar Paulo até a Itália, ele tinha mais fé,
ele cria mais no piloto do navio, ele cria mais no mestre do navio do que no que estava dizendo o apóstolo Paulo. Agora vamos trazer uma ilustração para hoje. O povo hoje crê mais nos pilotos de sua embarcação, no qual eles estão sendo conduzidos, nos mestres de sua embarcação, no qual eles estão sendo levados, do que no que diz o apóstolo Paulo. É muito fácil, irmãos. Apresenta para, por exemplo, os assim chamados testemunhas de Jeová, que segundo eles, Jesus, ele é um ser intermediário entre Deus e os anjos. Como assim? Ele é maior que os anjos, mas menor que Deus. Ele é maior que os anjos porque ele foi a primeira criatura de Deus. Aquilo que Deus criou primeiro, o seu Filho. E ele é menor que Deus porque Deus é o seu Pai. De fato, Deus é o Pai de Jesus, nós não negamos isso, né? Estou falando da forma apresentada pela religião. Então, eles creem que Jesus é maior que os anjos e menor que Deus, Jeová. Segundo a maioria das religiões evangélicas, a maioria, as trinitarianas, eles creem que Deus, ele é um Deus. Mas ele é um Deus composto de 3 pessoas distintas. Sendo o Pai, Jeová, o Criador. Sendo Jesus, Deus também, a segunda pessoa da Trindade. Sendo ele Deus, mas sendo uma segunda pessoa, tendo uma personalidade distinta do Pai, e sendo o Espírito Santo também Deus, também divino, porém uma terceira personalidade, sendo também uma pessoa. Segundo eles, são 3 pessoas distintas, 3 personalidades distintas, mas um Deus. E dizem, não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Deus Pai. Jesus é Deus, o Deus Filho. O Espírito Santo é Deus, o Deus Espírito Santo. Será que a palavra perdeu o seu significado, irmãos? Porque se nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, a própria palavra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já nos mostra 3 deuses. A própria explicação, 3 personalidades, já nos mostram 3 pessoas distintas. Ora, se são 3 pessoas distintas e os 3 são Deus, são 3 deuses. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia nos mostra que Deus é trino ou que Deus é único? Porque segundo os mestres, apologistas e hermeneutas, Deus é trino, ao Deus trino. Existe até hinos, aquele hino, Deus Jeová triuno. Qual é o testemunho da palavra? Qual é o testemunho da Bíblia? Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 16. Versículo de número 25. Deus é único ou Deus é trino? Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. A Bíblia afirma que Deus é único. Se Ele é único, Ele é um. Se Ele é único, Ele é uma personalidade. Se Ele é único,
Ele é uma só divindade. Também na carta de Judas. Judas, uma carta pequena, nos diz assim a palavra de Deus. Judas 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que esse único Deus, Ele é Salvador nosso, por Jesus Cristo. Porque é por Jesus Cristo que este único Deus, Ele nos salva. Porque é em Jesus Cristo que este único Deus, esta única divindade, Ele habitou corporalmente. Colossenses, capítulo 1 e 19 e 2 e 9. Também em João, capítulo de número 14, o versículo de número 9 e o 10. É Deus em Cristo. Também em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18 e 19. O centro da Escritura, irmãos, o centro da doutrina da divindade é Deus o Pai, o Espírito Santo, habitando no Filho, corpo e humano chamado Jesus. Aqui na carta aos Hebreus, eu quero ler algo para os irmãos aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. No capítulo de número 10, versículo 5, diz a Bíblia: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Jesus é o corpo de Deus. Jesus é o tabernáculo de Deus, no qual Deus morou em plenitude, verteu o seu sangue. Por isso, Paulo disse, onde nós lemos em Atos, capítulo 20, versículo 26, 27, 28, 29, do sangue de Deus. Deus, como Espírito, não podia verter sangue, irmãos. Ele precisou de um corpo. Ele precisou de um corpo. E esse corpo foi chamado Jesus, o seu Filho. O grande Espírito Pai, que é o Espírito Santo, o Pai de Jesus. Mateus 1 e 18. Que a Bíblia diz assim: estando Maria desposada com José, antes que se ajuntassem, achou-se ela ter concebido do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Versículo 20 do capítulo 1 de Mateus: porque o que nela Maria está gerado é do Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Deus é Espírito, João 4 e 24. Deus é santo, Levíticos 19, versículo 2. E Jesus, o Filho que nasceu, que foi gerado no ventre de Maria, ele foi o corpo, a morada, o tabernáculo, o Filho de Deus. E Deus morou naquele corpo, Deus habitou em seu Filho Jesus. Jesus disse em João 14, 9 e 10. Veja que no versículo de número 8, 9 e 10 ali, do capítulo 14 de João, Jesus falava acerca do Pai para os seus discípulos. Irmãos, isso é a revelação de Deus. Ele falava acerca do Pai e os discípulos desejaram muito ver o Pai. Então Filipe chegou e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai então, já que o Senhor está falando tanto do Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus então, ele torna para Filipe, olha o que ele disse para Filipe. Ele disse assim: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido.
Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que Jesus disse isto para Filipe, irmãos? Porque ele é a imagem de Deus. Deus, como Espírito, não pode ser visto. Para ele ser visto, ele precisava se encarnar. Aqui na carta aos Colossenses 1, versículo 15, olha o que diz a Bíblia: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós só podemos ver Deus em Cristo. É só em Jesus que nós podemos ver Deus. Porque Jesus foi a parte humana de Deus, o Filho de Deus. E é nele que nós veremos Deus na eternidade. Jesus é o tabernáculo de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, irmãos, quando João está tendo a visão da santa cidade, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, versículo de número 3, João fala da Nova Jerusalém, e ele diz: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. O que é esse tabernáculo de Deus? Ele não está falando da cidade como sendo o tabernáculo. Ele fala da cidade, porém ele fala de um tabernáculo na cidade. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O que ele habitará com os homens? O tabernáculo de Deus. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então veja que a Bíblia diz que na cidade santa, o tabernáculo de Deus estará ali. Jesus, o tabernáculo de Deus. Aqui mesmo, no capítulo de número 21, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 21, eu quero ler aqui um versículo para os irmãos, que nos diz assim. Apocalipse 21 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí ele segue dizendo assim: eis, e o que estava sentado sobre o trono disse. Então veja que tinha um assentado sobre o trono. No capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, encontramos que só tem um assentado sobre o trono. João viu um sobre o trono e só viu um trono. E este sobre o trono é Jesus Cristo. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 17 diz que o Cordeiro está no meio do trono. O versículo 7 aqui do 21 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meus amados irmãos, isto é maravilhoso. Nós conhecermos quem é o nosso Deus, nós sabermos que o nosso Deus, ele não é uma segunda pessoa de uma divindade tríplice. Não. Ele é o primeiro e ele é o último. Apocalipse 2:8. Aquele que foi morto e reviveu. Se ele diz que ele é o primeiro e ele é o último, os falsos profetas dizem que ele é a segunda de uma hierarquia de 3. A Bíblia diz que ele é o primeiro.
A Bíblia diz que Ele é tudo, e em todos também. Então veja que as Escrituras, elas chocam com o ensino de muitas religiões. Para encerrar, eu quero ler aqui algo para os irmãos, nesta mensagem: alimento espiritual a seu devido tempo. Alimento espiritual a seu devido tempo. O que o profeta, ele nos fala a respeito da mensagem? Ele diz assim, no parágrafo 131, 132, e depois eu vou pular para o 136. Você diz: por que a mensagem não sai nestes grandes lugares, nessas grandes cruzadas, como entre as denominações? Então, o profeta diz: por que a mensagem não está lá nessas grandes cruzadas? Por que não está lá entre essas grandes denominações? Poderia estar lá, não poderia? 132. Não é o alimento deles. Olha o que ele diz, irmãos. Não é o alimento deles. Não é o alimento da igreja, que assim se chama. Não é o alimento das denominações que se chamam de igreja. É o alimento da noiva. Essa mensagem é o alimento da noiva de Cristo. É alimento espiritual a tempo. Isto lhes causaria mal-estar. Isto causa mal-estar na denominação. Porque é um alimento sólido. É um alimento, irmãos, é um alimento forte. É como você pegar um caldo muito forte de mocotó e dar para uma pessoa desnutrida. Você vai matar ele. E o profeta segue, dizendo assim: isso lhes causaria mal-estar. É pesado demais para eles. Está vendo? Está vendo? Você não pode fazê-lo. Mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Para os filhos, esta mensagem, ela é pão, ela é alimento, ela é vida para nós. Nós temos recebido a palavra de Deus para este tempo. Parágrafo 136, e nós encerramos. O profeta, ele diz assim: e Pai, assim é hoje a igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crentes, tem acesso ao alimento espiritual, do qual os nominais nada sabem. O mundo nada sabe o mundo nada sabe deste alimento. Pai, mas tua igreja, teu povo, a noiva do teu filho, o ama. Então, irmãos, ele diz que os nominais, as denominações, quando ele se refere aos nominais, é aqueles que se apresentam com o nome de suas denominações. Metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, pentecostais de todas as linhas são nominais. Mas para nós, esta mensagem é alimento e é pão. Irmãos, sabemos que fora da palavra de Deus, da Bíblia, como ela é, não existe vida eterna. Vida eterna é somente na palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas as Escrituras, a Bíblia, a vida eterna. Então a vida eterna está na palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos, né? Que maravilha. Mais uma noite de culto, mais um domingo, que nós estamos aqui, onde nós pudemos adorar